Portanto, quero dar-vos as boas-vindas a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. O meu nome é Paulo Rosa, sou o Managing Partner da Crow Advisory. Portanto, queria-vos dar-vos as boas-vindas aqui a este webinar. Portanto, o webinar o tema de hoje é um tema bastante relevante e bastante atual. Burnout, quiet quitting e esgotamento profissional, portanto, são temas que nos preocupa a todos os profissionais e que têm muita pressão no dia a dia. Portanto, nós vamos falar aqui ter esta oportunidade de discutir um bocado este tema. Temos aqui os nossos especialistas psicólogos, o Ivandro e a Gisela, e depois teremos também os nossos convidados, que desde já agradecemos a vossa presença, para discutir e falarmos aqui um bocadinho à volta deste tema, cada um com a sua visão, cada um com a sua perspectiva. Os nossos convidados serão depois apresentados pelo Ivandro e farão uma melhor apresentação. Também rapidamente, sobre a Crow, para quem ainda não conhece, só umas notas. Nós somos uma tipo de empresa de auditoria, tax, outsourcing e advisory. Estamos presentes em mais de 150 países no mundo. E em Portugal estamos desde 1998. E temos escritórios no Porto, em Lisboa, dentro da área de advisory, onde se insere esta área de negócio, que é Behavioral Consultancy. Temos também, o Ivandro fará uma breve também a apresentação depois desta área de negócio. Temos outras áreas de outros serviços, tais como a IT Consulting, cibersegurança, tudo o que seja relacionado com a proteção da informação. Temos a parte também de Corporate Finance, temos os tipo Grants and Incentives, os projetos de apoio, temos ao nível da gestão de risco, coisas como a proteção de dados, branqueamento de capitais, e temos também a consultoria estratégica. Enfim, só para dar aqui uma ideia daquilo que fazemos, não vou alongar mais, vou já passar a palavra então ao Ivan. Se precisarem de alguma coisa da nossa parte, estejam à vontade em falar connosco. Vou passar a palavra então agora para entrarmos já diretamente no nosso webinar ao Ivan. Espero que gostem e que seja muito produtivo. Obrigado. Ivan. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir bem e a ver bem. Vão comentando, fazendo os comentários se tiverem algum problema de experiência, de imagem ou de som. É para nós, Crow, um prazer podermos estar aqui hoje a falarmos de uma temática que é tão importante, que está na ordem do dia, quer na vida particular, quer nas empresas, porque nós estamos a falar sempre daquilo que é o mais importante, quer nas empresas, quer na vida social, que são as pessoas, e tudo começa em cada um de nós. E, portanto, a Crow, com esta unidade de negócio na área da consultoria de comportamento, temos vindo a perceber estas necessidades junto das empresas, que é uma temática que realmente tem trazido impacto em termos de perda de produtividade e em termos de funcionamento de equipas, e obviamente aumentando o turnover, criando mais dificuldades, tudo relacionado com estes aspectos ligados ao burnout, ao quiet quitting, ao esgotamento profissional, que tem a ver com várias variáveis que nós hoje aqui vamos falar. Esta unidade de negócio, portanto, o que nós fazemos aqui é lidarmos com estes problemas invisíveis, que são as variáveis comportamentais que têm impacto no funcionamento das empresas. Importa aqui dizer alguns aspectos e alguns dados importantes, que é que quase 30% dos óbitos em Portugal devem-se a doenças cardiovasculares, em que o stress é um dos fatores principais para o surgimento destes problemas de saúde física. Portanto, o stress é um fator de doença orgânica, de causa física, e, para além disso, nós sabemos que o que a investigação tem demonstrado nesta área de comportamento é que o custo económico do presentismo consegue ser até 3 vezes superior ao absentismo.
por exemplo, 17 colaboradores numa empresa que estejam a sofrer de depressão, isto tem um custo anual de perda de produtividade por ano, devido aos problemas de saúde psicológica, de cerca de 150 mil euros, sensivelmente. O que também podemos dizer é que na Europa, estes problemas de saúde psicológica têm uma redução na produtividade que custa 136 mil milhões de euros por ano. Por exemplo, na França, o stress ocupacional tem um custo de entre 1,17 a 1,97 mil milhões de euros por ano, e sabemos que todos estes sintomas de ansiedade e de depressão têm vindo a crescer constantemente. Ainda esta semana veio um relatório público da OMS que nos diz que 25% dos jovens têm aqui uma dificuldade muito significativa para lidar com a pressão e com os conflitos e com estes problemas ligados à saúde psicológica. Quando nós vemos um estudo da Ordem dos Psicólogos, em que nos diz que o investimento nestas áreas dos cuidados de consultoria de comportamento nas empresas, o investimento de 1 euro, geralmente tem um retorno médio de 9 euros, neste estudo de 2019 da Ordem dos Psicólogos, e a nível mundial, num estudo que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, que deixem-me procurar aqui, que é este, que foi publicado na revista Lancet, num estudo de 36 países, mostra que 1 euro investido na área da saúde mental tem um retorno de 4 euros. E, portanto, o que nós vemos e trabalhamos neste aspecto é que quanto mais informação cada um de nós tiver, quanto mais nós soubermos identificar em nós mesmos, e quanto mais as empresas tiverem o acesso a recursos cientificamente sustentados que permita a identificar os problemas e a intervir e a recuperar desses problemas, isto não só recupera as pessoas, como também vai aumentar a produtividade, a faturação, reduzir o turnover, reduzir o risco de conflitos, melhorar a comunicação, toda uma série de aspectos que todos nós sabemos que interfere no nosso funcionamento. E a melhor forma de intervir é podermos fazer um diagnóstico correto e sustentado para saber onde é que devemos intervir. Como é esta frase do Zig Ziglar, não é? You cannot hit a target, you cannot see. Portanto, não podemos acertar num alvo que não se vê e não podemos acertar num alvo que não temos. Por isso é que quando falamos de aspectos ligados à saúde mental, quanto mais nós conseguimos ter ferramentas quantificáveis e sustentáveis, que não sejam apenas de opinião ou que não tenham uma sustentabilidade científica, mais fácil nós vamos conseguir intervir se tivermos recurso a essas estratégias. Portanto, tudo isto é o que se faz nesta unidade de negócio, é intervir na área dos riscos psicossociais, porque tem tudo a ver com estas variáveis da forma como o trabalho é feito. Prazos, volume, métodos de trabalho, os contextos em que esse trabalho ocorre, a qualidade das relações e das interações, quer com os gestores, com os supervisores, com os colegas, com os clientes. E, portanto, quanto mais nós conseguimos ajudar as empresas a cuidar melhor dos seus trabalhadores, mais essas empresas e esses trabalhadores vão encontrar mais bem-estar e mais engagement para fugirem do território do burnout. Porque o oposto do burnout é o engagement, é nós conseguirmos, de facto, funcionar muito mais perto do lado da saúde mental e não do lado do risco ou da doença que nos prejudica no funcionamento. Nesse sentido, eu vou interromper aqui a nossa apresentação e vou-vos fazer apenas aqui um pequeno teste para vocês poderem ver se identificam com algumas destas características, se acham que estão a passar por esta experiência ou se não estão a passar por esta experiência. São 12 perguntas apenas, uma espécie de triagem, que vos vai dar aqui uma orientação se existe ou não existe aqui alguma componente ligada com o burnout. Portanto, se sim ou se não, sinto-me mentalmente exausto. Uma primeira pergunta, e façam aí o vosso tracinho, se sim ou se não. A segunda, depois de dia de trabalho, eu acho difícil recuperar a minha energia.
é outro fator que importa ter aqui em consideração quando estamos a falar de sintomas de risco de burnout. Um terceiro ponto, no trabalho, eu sinto-me fisicamente exausto. Também se sim ou se não. Outro ponto, tenho dificuldade em encontrar algum entusiasmo pelo meu trabalho. Próximo, quinto ponto, sinto uma forte repulsa ou aversão em relação ao meu trabalho. Este é o quinto. Ponto 6. Sou cínico ou sarcástico sobre o meu trabalho, sobre o que o meu trabalho significa para os outros. Vou repetir, eu sou cínico ou sarcástico sobre o que o meu trabalho representa para os outros. Ou seja, ou diminuo, ou reduzo, ou desvalorizo o meu trabalho, o que é que ele significa em relação ao que os outros querem, ou que precisam. Ponto 7. Tenho dificuldade em manter-me focado no trabalho. Se sim ou se não. Ponto 8. Quando estou a trabalhar, tenho dificuldade em me concentrar. Ponto 9. Faço erros no meu trabalho porque tenho a cabeça sobrecarregada com outras coisas. Ponto 10. Sinto-me incapaz de controlar as minhas emoções. Ponto 11. Não me reconheço na maneira como eu reajo emocionalmente com as pressões. Ponto 12. Pode acontecer que eu reaja exageradamente sem querer. Ponto 12 novamente. Pode acontecer que eu reaja exageradamente sem querer. Dito isto, e estou a ver aqui alguns comentários já de algumas pessoas, podem ir partilhando ou fazendo questões que queiram colocar aqui depois ao painel. O que importa aqui, portanto, se identificaram com 6, 7, 8 perguntas destas 12, são pequenos sinais, são pequenas formas que nos servem de alerta para dizer que provavelmente estamos a ter necessidade de entender melhor o que se passa com as nossas funções profissionais. E, portanto, quando nós falamos em burnout, e deixem-me voltar aqui à apresentação. Ora, cá está. Estão a ver? Já, está aqui, ok? Quando nós estamos voltando aqui à apresentação, quando nós vemos estes aspectos do burnout, o que nós sabemos é que, voltando, deixem-me só voltar aqui, é esta, exato. O burnout é uma relação que existe entre as nossas características, entre as variáveis de stress e os contextos e o ambiente em que nós estamos. E quando combinamos isto, nós começamos a funcionar aqui numa relação entre as variáveis que estão ligadas ao stress e os sintomas de empobrecimento das nossas emoções, o desengajamento com a empresa, dos interesses ligados àquilo que são as funções ligadas à empresa, o sentimos um dano emocional provocado pelo desgaste ao longo do tempo, os sintomas de ansiedade e de depressão e de perda de motivação que surge, depois os sintomas físicos que vamos tendo em termos de dor de cabeça, de dificuldades de sono, ou um sono muito mais leve que interrompe as nossas noites com as preocupações do trabalho, a fadiga quase de manhã, de tarde ou à noite e com variações da nossa energia durante o dia. E, portanto, nós vamos tendo aqui uma combinação que vai levando a um caldo quase de cortisol, que é a nossa hormona do stress, e que vai nos desgastando. E por isso, nós temos que entender que quando existem estas variáveis de burnout, que geralmente tem a ver com a evolução de um desgaste contínuo ao longo do tempo, que é o que leva ao esgotamento profissional, que depois temos aqui este termo de burnout, um fenómeno, uma síndrome de sintomas, que é um fenómeno ocupacional, ou seja,
vamos falar daqui a pouco com os colegas e vamos ver um bocadinho como é que isto se trata até pela Organização Mundial de Saúde, como é que isto é explicado, porque não é necessariamente uma doença, é uma síndrome, é um fenómeno de desgaste ocupacional que é responsabilidade das empresas poder também intervir nestes fenómenos. Porque é isto que cria depois uma influência no clima organizacional, naquilo que é a aura quase que funciona, essas variáveis que se sentem no ar, mas não se vê, mas que influencia depois a performance e a produtividade, que obviamente depois leva ao quiet quitting, que é o começarem, para protegerem do burnout, começarem a ter uma atitude de melhor equilíbrio, ou de procurarem um melhor equilíbrio, quase que fazendo o que é indispensável. Para esta nossa conversa e sobre estes assuntos, nós hoje temos aqui um painel de várias áreas, porque ao fim e ao cabo é isto que nós queremos trazer à consciência, a ciência que está por trás, mas também o exemplo de pessoas que são empresárias, que são profissionais liberais, que passam por contacto com estas realidades que estamos aqui a falar, e que vamos hoje conversar com eles. Portanto, eu quero agradecer em primeiro lugar aos convidados, ao Dr. Carlos Rosa, que é o CEO da Casa Alves em Esposende e também o presidente da Associação dos Comerciantes de Construção Civil, de Materiais de Construção, melhor dizendo, a quem muito agradeço a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Quero agradecer também ao Ricardo Cadavez, que é o CEO da Remax Now, da área imobiliária, que já há muitos anos que lida com processos de recrutamento, com vários assuntos, as formas de trabalhar pelos vários modelos de negócio que conhece e que vai implementando na sua empresa. O Tarantini, que é também um nome muito conhecido, de certeza, de várias pessoas aqui, porque é alguém que está ligado ao futebol há muitos anos, portanto, no Vila do Conde, e, entretanto, fez um doutoramento numa área de transição de carreira, que se preocupa com as transições que a vida dá e que importa nós refletirmos nas consequências das nossas escolhas para conseguirmos tomar melhores decisões, e por isso temos também aqui o Tarantino para nos dar um ponto de vista de como é que estas percepções dos jovens perante a pressão e perante a persistência e a consistência dos comportamentos, e também as minhas colegas da unidade, a Ana Freitas e a Gisela Teixeira, que são colegas que trabalhamos habitualmente junto das empresas para podermos, de facto, levar aqui um tributo sustentado cientificamente e não apenas com a experiência e a opinião, mas que permita realmente estar aqui com uma robustez por trás, que não somos nós que dizemos, aquilo que a psicologia das organizações e estes estudos têm feito ao longo de vários anos e de várias décadas, querem estudos transversais, querem estudos longitudinais, para podermos servir aquilo que é o mais importante, que é o funcionamento das empresas e o equilíbrio das pessoas, para que possamos estar todos mais felizes nos nossos postos de trabalho. E, portanto, é com muito gosto que, então, aqui se calhar propunha perguntar, e começando talvez com o Dr. Carlos Rosa, na sua opinião, tendo em conta esta problemática, e sendo alguém que preside e lida com muitas empresas na associação, qual é o seu ponto de vista e o que é que lhe chega aos ouvidos enquanto presidente sobre esta realidade? Não estamos a ouvi-lo. A minha boa tarde a todos e obrigado também pelo convite, Ivandro Monteiro, estar aqui, portanto, espero que o meu contributo possa ser útil. E, na minha perspectiva, enquanto empresário, enquanto líder de uma equipa, quer do lado da parte associativa, quer do lado da parte mais empresarial, diretamente ligada à minha atividade, obviamente que há pessoas que reagem de uma forma, outras reagem de outras, umas pessoas estão mais preparadas para lidar com as pressões, outras estão menos preparadas,
E isso é um tema que, obviamente, interfere com o rendimento dessas próprias pessoas, interfere com o rendimento das equipas onde essas pessoas estão integradas, não é? E, portanto, é um tema, enfim, os números que vimos no início desta apresentação também nos indicam alguma coisa, portanto, estatística, ponto de vista de análise, de estudo, mas nós sentimos isso, não é? Nós sentimos que quando uma pessoa não está bem, essa pessoa faz com que a equipa não esteja bem, faz com que as pessoas com quem ela interage, clientes, fornecedores, não estejam bem, portanto, é a perda de rendimento, isso é uma coisa praticamente óbvia, muitas vezes não é pensada, nós não pensamos nisso, não é? Quer dizer, tentamos resolver e tal, mas não temos nenhuma estrutura de solução para este problema. Mas julgo, sinceramente, que é um tema que tem que ser olhado, não é? Que, se queremos realmente resultados, temos que olhar para esse tema. Agora não estamos a ouvir assim, Ivan. Aproveitando agora e convidando aqui também o Ricardo cada vez, como é que é esta experiência, tendo em conta nas relações profissionais que vai tendo com os vários colaboradores, os clientes, como é que é lidar com este mundo que cada vez mais começa a ser uma experiência que é sentida na nossa pele? Boa tarde. Antes de mais, obrigado à CRAU pelo convite. Realmente esta é uma área que eu costumo dizer muito sui generis e digo sempre a qualquer psicólogo, se quiser ter uma boa experiência, tem que passar uns dias comigo. Porquê? Nós trabalhamos aqui em várias vertentes, essencialmente pessoas. Isto não é uma área de imóveis, é uma área de pessoas. Todos os nossos consultores que diariamente estão na rua estão a falar com pessoas que têm para venda ou para compra, provavelmente o maior investimento da sua vida e tem que ser tratado de outra forma. Lidamos com muitos divórcios, falecimentos, casamentos. Só por aí eu costumo dizer que cada um dos nossos consultores é um pequeno psicólogo, porque tem que estar atento a ouvir os clientes e a perceber os clientes. Qual é o problema aqui nesta área que é perfeitamente desgastante? Os nossos consultores são meus parceiros de negócio, não tendo ordenado fixo todos os meses, não sendo aquele negócio imediato que eu tenho agora um imóvel, vendi e recebi, lidam todos os dias com essa pressão financeira e que toda a gente sabe que quando temos essa pressão financeira, muitas vezes a cabeça não nos deixa fazer aquilo que nós queremos fazer. E por isso nós temos de estar sempre muito atentos. Eu costumo dizer que eu tenho aqui uma equipa de 8 pessoas que diariamente está a trabalhar para que lhes possa facilitar a vida ao máximo, para que os negócios concluam com sucesso, para que todos possam receber a sua parte a que têm direito o mais rápido possível. E temos de estar sempre atentos, porque eles andam todos os dias na rua, perceber alterações de comportamento que possam ter, ou seja, aparecem todos os dias, aparecem menos vezes, não produzem tanto, vêm com um semblante mais carregado. Eu tenho aqui uma pessoa da equipa que nós normalmente falamos de recursos humanos, mas que no fundo é o que eu intitulo a gestora da felicidade, que é ficar atento a esses pequenos pormenores para perceber onde é que nós podemos atuar, e muitas vezes uma simples conversa, a nossa porta aberta, sentamos com eles, conversarmos um pouco com eles, perceber as dificuldades que estão a ter no dia-a-dia, mesmo em casa, porque a verdade é esta, se em casa as coisas não estão bem, no trabalho também não vão fluir. E isso tudo começa em muitos a originar essa parte, esse stress, esse burnout, quando vemos o semblante mais carregado ao entrar no dia, quando vemos uma problemática com todo o mercado imobiliário, quando na prática isso nem existe, para nós já são sintomas que vamos estando sempre alerta, porque a ideia é essa: se tivermos aqui os nossos parceiros de negócios, os nossos consultores bem, eles produzem mais, ganham mais e todos ganham, que é o nosso lema. Ou seja, essa é uma forma, se calhar, muito importante de se calhar, aumentar a consciência das pessoas, porque nós, se calhar, temos a melhor ferramenta para podermos perceber o que se passa e resolver os problemas, que é o nosso instinto, não é? Nós conseguimos, pelas relações humanas, entender um pouco o que é que se passa à nossa volta. E nada melhor que quando se está em equipas para sentir isto. Se calhar aqui também introduzindo o Tarantini, que equipas é com ele, não é? Desde cedo. Como é que é isto de conseguirmos ler o outro e conseguirmos entender o que é que se passa na nossa equipa, em que estamos a ganhar energia, a perder energia?
do que é que está agora o desgaste emocional das pessoas. Olá a todos, boa tarde. Obrigado, Ivan, pelo convite. Bem, isto é um tema bastante pertinente, aliás, dentro do que era os 20 anos que eu tive como carreira como profissional de futebol. Nós temos a melhor profissão do mundo, portanto, tirando a parte de perder, o resto é super atrativo. Quem chega a um bom nível tem bons ordenados, tem uma grande qualidade de vida, tem muito tempo para a família. O problema é perder muitas das vezes. Eu acho que isso é a grande chave de um profissional de futebol, é lidar com as derrotas e, sobretudo, muitas das vezes lidar também com a própria lesão. Claramente, a minha área de estudo tem sido claramente as transições de carreira, as próprias transições dentro da carreira de um jogador de futebol e especificamente aquela transição para a final de carreira que é sobretudo a mais difícil. Sobretudo pelo vazio enorme que fica numa vida de uma pessoa que tinha rotinas, que tinha uma vida muito, muito estável e de um momento para o outro vê-se num período em que era um veterano numa determinada área e passa a ser um recém-nascido noutra. E quando se vê tem mais 30 ou 35 anos de vida pela frente. Portanto, isto é dentro daquilo que é a minha área de atuação e que foi um bocadinho também a minha visão sobre este tema dentro desta específica carreira. É claro que muitas das vezes também está inerente essa capacidade de identificar no dia-a-dia o que é que os outros estão a pensar e como é que eles reagem, de certa forma, a determinados comportamentos que muitas das vezes o futebol esconde, a nossa profissão esconde, o que se passa lá em casa, como é que é o dia-a-dia. Uma pergunta, Valentini, o que é mais, como é que se vê melhor o gosto das pessoas? É quando elas perdem os jogos ou é quando elas ganham os jogos? O que é que vocês conseguem ver onde é que está a nossa estrutura, a nossa força? É quando está na derrota ou na vitória? Não há dúvidas que o lidar com a derrota é claramente o ponto-chave, porque de facto é aquele momento em que nós conseguimos perceber a capacidade das pessoas saírem desse momento e poderem ir à luta e conseguir encontrar outros motivos, outros modos de superação para conseguir voltar, porque de facto é um bocadinho como o Ricardo também, o Ricardo cada vez vive um bocadinho isto, que é permanentemente, e quando lidamos com equipas que dependem do sucesso, de vender casas, de ganhar, estamos permanentemente a lidar com a derrota, constantemente, e isso dá-nos uma capacidade muito grande de saber perder. Eu já perdi mais vezes na vida do que ganhei, portanto, e essa capacidade de nós no dia a seguir voltarmos à carga e tentarmos vender mais uma casa e tentarmos fazer mais um treino para depois voltar às vitórias na semana a seguir, é um motivo que faz com que as pessoas e nós, na carreira que eu tive, eventualmente nesta que eu estou a ter agora enquanto treinador, é de facto transformadora, porque põe-nos à prova constantemente que é muito difícil perder e voltar no dia a seguir para voltar a ganhar, é muito difícil. E voltando aqui, e antes de passar a palavra aqui às minhas colegas Gisele e à Rita, voltando aqui aos Rosa, nesta experiência enquanto empresário, por um lado, e enquanto também presidente de uma associação de muitas empresas que de certeza que partilham as suas dificuldades e os seus problemas à associação, é nas falhas e nos problemas que as empresas têm que nós conseguimos testar as nossas capacidades ou começar a mostrar as nossas vulnerabilidades em termos de trabalho, não é? Ou o que é que lhe parece, pela experiência que tem? Falta o som outra vez. Os problemas é que nos fazem puxar por melhor que temos dentro de nós, não é? Quando nós somos confrontados com problemas, vem ao de cima o melhor de nós para os ultrapassar, porque senão não conseguimos, não é? Por isso, os problemas são sempre algo que desperta em nós a capacidade de os ultrapassar. Na minha vida, obviamente que
depois de ter uma carreira com 30 e tal anos de trabalho, enfim, de administrador desta empresa. Enfim, inicialmente uma empresa mais pequena, agora uma empresa maior, mesmo assim ainda considero pequena, mas para dizer o quê? Para dizer que passámos por muitas situações em que, às vezes até pensamos, isto vai acabar aqui, não é? Não me esqueço mais daqueles anos a seguir a 2008, 2009, em que tivemos ali 5, 6 anos a cair vendas, as vendas vieram para metade, não é? Pois. Muitas empresas colegas desapareceram do mapa, entre aspas, não é? Portanto, não há dúvida que essa experiência mostrou que, pronto, houve que dar a volta e quando confrontados assim com essas situações enfim, de desistência ou não, lá está, só desisto quando chega à meta, ou como é que é? Ou desisto antes de chegar à meta. E, portanto, confrontado com isso, eu acho que vem aqui uma força interior, enfim, eu aqui, sem querer entrar em conversa paralela aqui com o Tarantini, acho que os atletas de alta competição têm muito isto, não é? Aquele ponto em que eles não sabem como é que conseguiram superar e marcar aquele golo, ou correr, enfim, uma velocidade superior. E quem diz isso diz um negócio chato. Portanto, eu acho que há aqui quando estamos perante um desafio deste tamanho, podem acontecer duas coisas. Uma é ganharmos uma força extra e ultrapassamos, ou então, pronto, ficamos mais frágeis e desistimos. Não é? Portanto, não convém que aconteça a segunda, mas por vezes não temos capacidade para que essa segunda não aconteça. Não temos força suficiente para isso, e acho que a questão da estrutura e digamos assim, uma boa, como é que é dizer, uma boa preparação para lidar com o fracasso ou para lidar com uma situação mais adversa faz toda a diferença para chegar à meta e não desistir pelo caminho, né? E com sucesso. E enquanto empresa em si, isso tem que ser uma preocupação da direção, tem que ser uma preocupação da gestão, não é? É evidente. Eu posso contar assim uma história muito rápida. Eu quando fui, eu não me candidatei a presidente da associação, eu fui convidado para presidente, para encabeçar uma equipa, digamos assim. Eu já fazia parte da direção, enfim, era algo crítico do caminho que estava a ser seguido, e dizia isso com tranquilidade. Eu não gosto de afrontar ninguém, nem coisa que se pareça, antes pelo contrário, quem me conhece sabe que não sou de afrontar ninguém. Mas fui dizendo porque é que estava em desacordo, não é? E uma das coisas que eu estava em desacordo é que o dirigente é para dirigir, não é? O dirigente não é para... Quer dizer, às vezes nós estamos numa situação em que somos dirigentes, não é? Em que temos o papel de dirigir, mas simplesmente deixamos de andar o barco. Ora, isso não existe, não é? Nós, se estamos na frente do barco, é para dirigir o barco. Ou seja, a responsabilidade pelo destino que o barco atinge é nossa, é principalmente do dirigente, enfim, do CEO, seja o que for, ou do corpo. Às vezes é um conselho, às vezes não é só uma pessoa, são um conjunto de pessoas. Ora, não se pode, e o que acontecia na associação nessa altura é que havia uma certa... vai-se andando, não é? Um tipo tem uma ideia, depois a outra tem outra e tal, e vai-se para lá, depois no fim vamos todos almoçar e tal, não sei o quê. Mas isso não é o nosso papel. O nosso papel é dirigir. Portanto, nós vamos chegar a um destino que teve muito a ver com outros fatores externos, mas tem muito a ver com fatores internos. E esses fatores internos dependem de nós, das nossas decisões. Portanto, não podemos deixar isso assim de qualquer forma ao sabor do vento. Isso na vela é muito importante. Ninguém pode deixar a vela ao sabor do vento, senão nunca vai chegar ao destino. Provavelmente andar ali a rodopio. Esse ponto é mesmo importante, Dr. Carlos, porque isso leva um pouco àquilo que pode levar a um esgotamento profissional ou muitas vezes ao burnout, que é nós não termos a comunicação suficiente dentro da empresa para entender qual é o propósito ou o sentido do que estamos a fazer. E nós precisamos, de facto, entender o que se passa na nossa função, ou qual é o contributo daquilo que eu faço para a unidade maior, ou para o bem comum, não é? Obviamente, eu peço desculpa, Evandro, interromper, obviamente que eu acho, e é opinião, mas também é a minha experiência, que quando nós não estamos quando a responsabilidade não é toda nossa, nós sentimos um pouco mais frágeis, ou seja, quando não depende tanto de nós, quando a responsabilidade que nós temos a responsabilidade, mas a nossa
o nosso contributo não é decisivo para o resultado, a insatisfação é muito elevada. Não é? Quando nós temos uma responsabilidade grande, ou seja, isto depende de mim, mas depende de mim, mas eu não consigo, enfim, não depende e não depende, é uma situação muito complicada quando nós temos a responsabilidade da decisão, mas isto não depende só de nós. Exato. Isto leva, se calhar, a pedir aqui às nossas colegas, às colegas psicólogas, à Gisela e à Rita, para nos poderem, se calhar, dar aqui uma definição bem clara daquilo que é, por exemplo, o burnout e o quiet quitting, porque isto são duas variáveis que têm a ver um pouco com isto que nós estivemos a falar, ou seja, este desgaste que pode haver, em que chega uma altura, eu se não entendo o porquê que estou a fazer aquilo que estou a fazer, se calhar eu começo a perder o horizonte do porquê que eu tenho que me esforçar, e se calhar eu começo a entrar em desgaste emocional que depois me leva a este tipo de problemáticas, não é? Do quiet quitting e do burnout. Não sei se a Gisela quer começar e depois a Rita, por exemplo. Olá a todos, boa tarde. Então, começando eu, aqui o burnout na verdade é um fenómeno ocupacional. A OMS atribuiu como fenómeno ocupacional, não é propriamente uma entidade nosológica, não é propriamente uma doença, não é clínico. No entanto, sabemos também que o burnout tem muito pouco a ver com o excesso de trabalho e tem mais a ver com a forma como é gerido o trabalho e é organizado o trabalho com as pessoas. Ou seja, tem tudo a ver com a parte ocupacional. Este burnout está muitas vezes associado a uma capacidade de ser uma pessoa que sente reconhecimento por aquilo que faz, de não conseguir identificar-se também com a empresa em que está a trabalhar, com quem está a trabalhar, mas acima de outra coisa qualquer, prende-se muito com a dificuldade na comunicação. E esta dificuldade na comunicação, muitas das vezes porque os próprios canais que existem dentro das lideranças das empresas não são bons canais de comunicação, não são canais de comunicação diretos, por vezes passam por vários intermediários, por vários mediadores, e quem conta um ponto acrescenta um ponto, e muitas das vezes é o suficiente para nós criarmos aqui desentendimentos ou ruídos na mensagem, e tirarmos também algum propósito naquilo que são as possibilidades das pessoas se identificarem com determinadas decisões. Ou seja, eu sentir que o contributo que eu estou a dar à empresa, à decisão da empresa, passou da minha chefia intermédia ou do meu supervisor até quem de direito, e que vou conseguir rever-me nestas tomadas de decisão importantes, vou conseguir perceber que as vitórias que a empresa tem são repartidas por todos, inclusive é comigo, e eu consigo me identificar com essa vitória, consigo me identificar também com essa partilha de sucesso. Portanto, o burnout muitas das vezes está associado, sim, em primeira instância, a uma falha na comunicação e uma falta de reconhecimento. O trabalhador não se vê reconhecido na sua forma de trabalho, que não tem de ser necessariamente pela parte económica, verdade sim, os salários têm sempre aqui uma componente importante, mas cada vez mais com os estudos que se vão fazendo nesta última década, se descobre que, afinal de contas, é só um fator, a remuneração é apenas um fator. Tudo que tem a ver com saúde mental, qualidade do meu trabalho. Estamos a ver que quanto mais jovens são as pessoas, também menos importante se torna o dinheiro até, não é? Começamos a ver uma relação entre a idade também com as questões financeiras. Exatamente. Sabemos que o burnout está a aparecer cada vez a faixas etárias mais jovens, 20, 24 anos começa a ser aqui a faixa etária onde surgem mais casos de burnout. Estamos a falar de pessoas com muito pouca experiência profissional, mas que se veem aqui com alguma estabilidade, porque saem de casa dos pais mais tarde, porque têm outro tipo de não responsabilidade financeira, que lhes permite também depois poderem não se sentir na obrigação de serem resilientes, de se superarem em situações de dificuldade numa empresa. E por isso se vê muito turnover, se vê muito job hopping, em que eu não me sinto reconhecido dentro dos timings que eu acharia que seriam os supostos, ou sinto que o meu trabalho não está a ser reconhecido com a rapidez que eu desejaria, então eu, pura e simplesmente, em vez de ter uma reação reativa, tenho uma reação passiva, que é ou quiet quitting, é uma das formas de, ou então eu posso, pura e simplesmente, desistir, despeço-me e procuro trabalho no local.
provavelmente. Posso dessa lógica, quando falas em quiet quitting, aqui perguntávamos à Rita, não é? O que é isto de quiet quitting? Porque realmente nós hoje estamos aqui a ouvir falar muito nestas áreas, com vários artigos que aparecem na comunicação social, etc. Mas importa aqui clarificar também o que é isto, não é? E porque é que nós devemos dar atenção a este fenómeno também. Boa tarde, é curioso realmente estarmos a falar sobre isto e a Gisela estava a referir, e é verdade que é uma das formas, se bem que não é forma funcional, mas de lidar com o burnout. Portanto, o quiet quitting surge precisamente enquanto fenómeno que reflete o cansaço da parte dos colaboradores. Portanto, é um fenómeno que basicamente é quase como se fosse uma demissão silenciosa. Portanto, as pessoas desistirem do trabalho, desistirem das suas funções, mas sem o fazerem de uma forma concreta e completa. Portanto, as pessoas não desistem efetivamente, simplesmente deixam de investir tanto no trabalho, de se dedicar tanto ao trabalho como faziam antes, deixam de vestir a camisola, que é um termo que acaba por se usar com muita frequência por cá, as pessoas deixam de vestir a camisola, desistem, e é um despedimento, um desleixo gradual que acabam por ter em relação ao trabalho. E é uma forma passiva de lidar com a frustração que estão a sentir. Portanto, não conseguem lidar com o cansaço, a frustração, o burnout que estão a vivenciar, a experiência que estão a ter, e, portanto, desistem de ter esse amor à camisola e acabam por silenciosamente se ir demitindo da própria empresa. É quase como se fosse um encolher os ombros perante o trabalho. Portanto, não faço além daquilo que é o essencial e o básico. É curioso ver que este quiet quitting começou com um movimento de uma TikToker. Exatamente, portanto, é curioso, porque na verdade é por isso mesmo que também é importante nós estarmos a falar sobre este assunto e permanentemente isto ser um assunto recorrente, porque nós temos que nos atualizar e os colaboradores de hoje já não são os colaboradores de ontem. Portanto, hoje a nova geração já tem uma dinâmica totalmente diferente e as empresas têm que se adaptar a isso. E acredito que às vezes seja um desafio fazê-lo. E acaba por surgir através do TikTok e das aplicações. Portanto, é um desafio que é feito de desistir da empresa e desistir do trabalho, não vestir a camisola, e isto depois pode ter repercussões muito significativas se a empresa não perceber o que está a acontecer efetivamente. A propósito desta lógica de quiet quitting, e aqui se calhar um parênteses interessante para perceber a origem do fenómeno, porque o que nós todos devemos fazer quando estamos a falar destes fenómenos ligados ao burnout, ao quiet quitting, ao esgotamento profissional, é que nós só reparamos no momento atual, nas nossas queixas, nos nossos sintomas atuais. É como ir ao médico, nós realmente vamos queixar dos sintomas. E o médico também ouve o sintoma, mas o que importa é nós percebermos a causa. Ou seja, o que é que levou ao longo do tempo a desenvolver aquilo. E a base do quiet quitting, que foi essa TikToker, que era o objetivo de não estar a esgotar-se demasiado o equilíbrio entre vida profissional e vida do trabalho, a vida profissional e vida pessoal, como depois isto é tudo internet e é redes sociais, é como aos boatos. A partir do momento que há uma estrutura que até faz algum sentido a origem, depois perde-se tudo pela rama e passa a ser uma coisa que parece que nós ficamos completamente irresponsáveis e não queremos trabalhar. Mas não é esse o conceito de origem. O conceito de origem é não vamos estar a desequilibrar de forma permanente a nossa vida pessoal e profissional. Vamos tentar manter aqui um equilíbrio que nos permita dar o melhor de nós profissionalmente, para que eu consiga ter vida própria por causa desse trabalho que exerço. E, portanto, neste fenómeno, que depois acabou por ficar completamente viral e distorcido a nível mundial, é como aquela expressão, quando as pessoas dizem, que todos nós ouvimos, vive cada dia como se fosse o último, e vamos todos meter no álcool e nas drogas e roubar e fazer tudo e mais alguma coisa. E, portanto, o conceito de vive cada dia como se fosse o último é um conceito que vem da filosofia estoica, de há 2000 anos atrás, que tem a ver com o princípio de aprecia a vida pelo que tu tens agora, por aquilo que te é permitido viver agora, porque podes não ter amanhã, e por isso tu entrega ao máximo o teu valor no presente para que amanhã tenhas memórias melhores daquilo que tu tens hoje, daquilo que tu viveste hoje. Porque é assim que se acrescenta valor na vida. É este acumular de nós darmos a nossa máxima competência
E se eu sei que estou a fazer aquilo que me é pedido e aquilo que eu consigo responder de acordo com as necessidades do mundo, o mundo vai procurar as minhas competências. Em termos profissionais, o segredo é sempre este. É, se eu entrego o valor ao mercado e ao mundo que eu tenho à minha volta, provavelmente o mundo vai apostar em mim. Quando eu estou mais preocupado comigo, mas não consigo um equilíbrio na relação com as necessidades do mundo e do mercado onde eu estou, isto provavelmente leva aqui a um desequilíbrio. Então a comunicação tem que ser de ambas as partes. Por isso é que a estrutura empresarial tem que, de facto, ter aqui um pilar âncora na comunicação e o colaborador poder entregar o valor com a sua competência, que é essa a sua responsabilidade, para a oportunidade que existe. E quando nós combinamos as oportunidades com as competências num contexto que esteja alinhado em termos de clima organizacional, nós provavelmente vamos conseguir reduzir os turnovers e aumentar a produtividade. Nesse sentido, e aqui voltando ao Ricardo, por exemplo, a propósito dos colaboradores que vai tendo, notas uma diferença entre os colaboradores de acordo com as idades ou com a postura, com as experiências anteriores de vida e como é que eles se dedicam mais ou menos em termos da atividade que desempenham? Olha, eu, antes de falar dessa parte, é engraçado porque eu só recentemente, nos últimos tempos, é que ouvi falar do Quiet Quitting. Pronto, já conhecia pessoas que eram adeptos, acérrimos, isso era fácil de reconhecer, se bem que eu vejo, e aqui as doutoras vão me corrigir se eu estiver enganado, depois de ter pesquisado mais e ouvido muitas coisas, eu sou um adepto do Quiet Quitting, mas de uma forma diferente. Eu já trabalhei 12, 14 horas por dia de segunda a domingo, mesmo sendo para mim. Eu não tinha nenhum equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, era um desequilíbrio completo. Eu acho que neste momento pratico, se é que assim se pode dizer, um quiet quitting, mas não no sentido de fazer apenas aquilo para o que fui contratado e mais nada, mas no sentido de conseguir dosear a vida profissional, ou seja, eu estando motivado para o meu trabalho consigo produzir muito mais num menor espaço de tempo e aí equilibrar a vida pessoal, porque eu acho que há pessoas que muitas vezes confundem quantidade com qualidade de trabalho. Aliás, fala-se cada vez mais nas semanas de 4 dias, eu já quero perceber como é que eu consigo implementar isso aqui, sendo que é uma área que é de segunda a domingo. Não sei exatamente como é que vou fazer, mas gostava de fazer isso, porque acho que cada vez mais importante, isto é um à parte, de vez em quando eu mando umas mensagens ou uns e-mails à minha equipa que trabalha comigo, os diretos, não os consultores imobiliários, a dizer: eu não te pago para estares a trabalhar estas horas. Porque eu acredito mesmo que as pessoas têm que ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu também sei, felizmente, eu não sei se alguns deles estão a ouvir ou não, mas sei felizmente que eu tenho pessoas que ao longo dos anos vestem a camisola. Eu vou tomando algumas atitudes em relação a isso, mas isto muitas vezes sem saber, ou seja, o dia de aniversário eu dou, é preciso um apoio à família, eu não quero nenhuma justificação do médico, nem meio dia de férias, nem nada disso. Epá, vai, as pessoas estão mais cansadas, vai para casa, vai descansar, tira uns dias agora de férias, nós o resto equilibramos, porque acho que tem que haver, eu se der, sei que vou receber. Isto em termos de cultura organizacional é isso que eu tento promover, que é, epá, tu se não estiveres bem, não vais produzir bem, e por isso eu prefiro que tu estejas bem, trabalhes um bocadinho menos, porque a seguir vais produzir melhor e trabalhar mais. Isto era só a parte que eu estava a falar, porque eu tenho duas dinâmicas diferentes, tenho a minha equipa de trabalho, o meu staff, e depois tenho os consultores. Nos consultores é engraçado ver que eu tenho o mais novo, tem 18 anos, o mais velho tem 68. Experiências de vida completamente diferentes, desde estar em casa dos pais até já serem avós. E o engraçado, se é assim que eu posso dizer, desta área, é que não dá para definir exatamente o que é um bom consultor imobiliário.
Eu há uns anos não acreditava que pessoas jovens que vivessem em casa dos pais, sem grande experiência no mundo de trabalho, que dessem bons consultores imobiliários. Porquê? Estão a ser empresários. Quer dizer, eles não sabem ainda gerir uma casa, nunca trabalharam, como é que vão gerir um negócio deles, que depende deles, que ninguém está às 9 horas a acordar, vai trabalhar, vai fazer isto, tem umas guidelines, vão cumprindo, tem acompanhamento, mas ninguém está em cima dele, porque os maiores prejudicados são eles se não trabalharem. E eu não acreditava que antes dos 24 ou 25 anos que os jovens pudessem produzir. Enganei-me, ainda bem, e eu percebi isso mesmo. Eu tenho jovens de 18, 20, 22 anos que são excelentes profissionais para o negócio deles, são excelentes empresários, como tenho outros jovens de 60, 60 e tais, que até já se reformaram, que já trabalharam a vida inteira, que muitas vezes chamam-se, entre aspas, os cavalos cansados, e que, no entanto, continuam a ser excelentes profissionais. Por isso, é uma área muito, muito atípica, em que as experiências passadas nada querem dizer, mas sim a atitude e o empenho que têm nesta área. E a resiliência, porque, como dizia o Tarantini, ele perdeu mais que ganhou. Nós aqui, eu costumo dizer, numa altura boa de mercado, precisamos ter 4 nãos para ter um sim. Numa altura mais ou menos do mercado, são 9 nãos para ter um sim. E essa capacidade do dia a dia de eu tenho um não, tenho um não, tenho um não, quer dizer que o sim está mais próximo, isso é a parte mais difícil de lidar, que é a parte que temos que atuar. Por isso, em termos de idades, sinceramente, eu não consigo distinguir nem idades, nem experiências passadas, nem formação, não consigo distinguir, mas é sim a atitude que eles têm no trabalho no dia a dia. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Tá, ótimo, e isto leva-nos aqui a perguntar também ao Dr. Carlos, na sua empresa, este contraste que há, ou seja, até que ponto é que os colaboradores, e vai tendo essa experiência de haver, por exemplo, uma forma de comunicação, de começar a trabalhar menos para dar sinais de que estão a trabalhar muito. Isso é que é o quiet quitting também, é nós conseguirmos mostrar muitas vezes às administrações ou às direções ou aos encarregados ou aos supervisores que se eu começar a fazer menos é uma forma de eu manifestar que estou a fazer demais. Pois o modelo de gestão das pessoas que eu tenho aqui na empresa é focado nos resultados. Portanto, nós temos, obviamente, cada colaborador tem o seu resultado, o salário contratado, e depois há aquele extrazinho que é um extra de equipa. Não tenho, no caso, certamente do Ricardo, será o extra, é mesmo, aliás, é tudo extra, não é? Digamos assim, é tudo variável e depende do trabalho de cada um. No meu caso, de facto, o extra é um trabalho de equipa. Obviamente que, não sei se vou responder bem à pergunta que o Ivandro colocou, mas quando um dos elementos, portanto, está mais, portanto, colabora menos, pronto, há aqui de facto, depende do motivo, não é? E tenho neste caso uma situação entre mãos. Há uma pessoa que está mal, pronto, está mal, está com dificuldades, e de facto, e é uma pessoa que não, como é que é dizer, não está mal e encolhe-se, mas está mal e prejudica um bocadinho a equipa. Tenho estado a conversar com a pessoa e obviamente o objetivo é que ele fique bem e o desejo é que todos nós achamos que ele fique bem, mas não é uma pessoa que prejudica. E nesse aspecto, portanto, há pessoas que são mais, não se notam, não é? Quando estão mal não se notam, até deixam de se notar, e há outras que quando estão mal notam-se muito, não é? E esta pessoa nota-se. E, portanto, obviamente, quando acontece algo, nós percebemos, e toda a equipa percebe, e fala-se, e depois mais tarde ou mais cedo, toda a gente percebe, não é? Não há dúvida que sim. Portanto, um elemento, quando não está bem, de facto, é um problema para toda a equipa. E nós, como dizia há bocadinho também o Ricardo, há aqui um aspecto que nós temos cada vez mais atenção, que é o ambiente familiar da pessoa. Já não estamos só a ver a pessoa em si no local de trabalho, mas o que está por trás daquela pessoa. E muitas vezes os problemas vêm de trás daquela pessoa, não vêm provavelmente dela. E neste caso concreto é uma situação dessas, não é? Portanto, o que está por trás daquela dificuldade é uma situação familiar. E portanto
Os empresários também devem ter essa preocupação também, porque quando tem um colaborador, ele tem uma estrutura familiar, ele tem uma história de vida que vem com ele quando está dentro da empresa, não é? Obviamente, obviamente. Não há, enfim, não há vasos estanques, não é? Quer dizer, são todos comunicantes. Nós somos sempre produto de um conjunto de coisas, não é? E esse conjunto de coisas também acontece connosco, na nossa vida pessoal, e acontece com os nossos colaboradores e com a nossa equipe. E, de facto, nós temos esse propósito neste momento, embora não tenha ainda grande sucesso, tenho sucesso normal, diria eu, quer dizer, que hoje fosse toda a equipa, de sensibilizar para compreender a situação da pessoa, mas também da envolvente que essa pessoa está a nível familiar. Porque muitas vezes, quer dizer, isso condiciona imenso, a pessoa está mais triste, não está tão disponível. Voltando aqui à questão da relação com os clientes. Eu se lido diretamente com clientes, pronto, claro que isso tem um impacto imediato, mas se eu não lido com clientes diretamente, o meu cliente interno lida com clientes e, portanto, eu estou a trazer para aquele meu cliente interno um produto mau ou um serviço mau que ele vai entregar aos clientes dele. Portanto, isto está tudo ligado. No fim, a fatura aparece. Quando alguém está mal, a fatura aparece. Essa fatura que aparece é quando surge o esgotamento ou o burnout. Porque nós podemos ver o quiet quitting como um sinal prévio ou uma forma de tentar evitar o esgotamento ou o burnout, não é, Gisela? Sim, em primeiro lugar, para clarificar aqui, porque tenho visto que há várias questões aqui que vão surgindo no chat relativamente a estes conceitos. Na verdade, o único que é um conceito científico é o burnout. O burnout é um fenómeno ocupacional que foi descrito pela Organização Mundial de Saúde, mas o quiet quitting é uma tendência. Foi algo que surgiu aqui no decorrer de uma publicação de uma TikToker da China, que dizia, e para não estar aqui a acrescentar nenhum tipo de interpretação pessoal, dizia, e faço aqui a citação: "Quitting the idea of going above and beyond." Basicamente aquilo que esta pessoa, a título individual, estaria aqui a produzir seria que não tem de fazer mais e acima de qualquer coisa a qualquer custo. Isto no que tem a ver com o seu posicionamento profissional. Claro que não deixa de ser uma tendência que surgiu nas redes sociais. Nada disto está estudado. Quiet quitting não é um conceito de maneira absolutamente científica. Pouco se sabe ainda sobre as verdadeiras razões que levaram as pessoas a tomarem este tipo de iniciativa. Sabemos sim que é um movimento unilateral, ou seja, não há espaço a negociação, não há espaço a que haja aqui uma tentativa junto da empresa, entre o trabalhador e a empresa, de tentar promover e manter o employee engagement, precisamente o contrário daquilo que nós estaremos por referir no quiet quitting, ou seja, a forma como eu me consigo identificar a crescer dentro da empresa com a empresa. E, portanto, nós quando falamos do quiet quitting não estamos a falar aqui de um termo, de um conceito científico. Não existe este termo. Este termo é uma tendência que surgiu nas redes sociais. Redes sociais, desculpa, Evandro, não te estamos a ouvir. E ficou viral, portanto era isso, e ficou viral por causa dessa forma que depois espalhou para o mundo inteiro. Mas isso leva a perguntar, por exemplo, ao Tarantini, um conceito que também se cruza aqui no meio, que os empresários sentem isso nas suas empresas, porque nós ouvimos isso nos relatos dos empresários, que é nós termos oportunidades de emprego, que as pessoas estão contratadas, estão a começar a trabalhar e depois desaparecem, de repente desaparecem da sua função, portanto não apareceram no trabalho. E isso é o ghosting, não é? Eu não sei se no futebol havia muito este tipo de experiências, portanto vamos para aquele clube, começamos a treinar com eles esta semana, mas sei lá, peguei-me com o colega ou não gostei do que eu vi na relação com a equipa e de repente deixei de ir aos treinos, deixei de ir à empresa. Isto acontece? Bem, esse é um conceito que raramente acontece no futebol, no futebol profissional pelo menos. Pode acontecer, já aconteceu experiências com futebol de formação, ou
seja com mais jovens, em que na relação uns com os outros acabam muitas vezes por ceder e acabam por desaparecer, como falaste, e acabam por depois ir para outros ambientes, para outros clubes. Mas no futebol profissional não é bem assim, porque há contratos, não há esse prisma também porventura de testar a performance, e depois é um nível que já não se faz muito desta forma a contratação. Quando a contratação é feita de uma forma efetiva, ou seja, não há nenhum período. Nas formações dos jovens, isso é uma realidade que pode acontecer com frequência. Notas alguma diferença nos mais jovens, na forma como ficam rapidamente ofendidos com as dinâmicas ou com a pressão? Sim, e cada vez mais nota-se isso nos jovens. Há uma tendência clara de os jovens estar associados a um facilitismo, ou seja, entregarem-se mais fácil aos problemas que vão aparecendo pelo caminho. Acabam por ser muito mais corrente essas tendências nos jovens. Aqui há duas formas de ver: ou nós fechamos os olhos a isso, porque eles vão ser o futuro, são o presente e vão ser o futuro, e nós vamos ter que lidar claramente com isso. Ou seja, eu, enquanto agora treinador, eu vou ter que saber lidar com isso. O que é que os jovens querem, não é? O que é que os jovens pretendem com esse facilitismo de quererem as coisas muito rápido? Eu tenho tido colegas meus que simplesmente o treinador não o pôr a jogar de um momento para o outro, já querem abandonar e desistir, mas não é assim, dessa forma. As coisas, nós temos que levar porrada, temos que aprender com os erros, somos sujeitos à escolha, muitos não os vamos aparecer, mas porventura os jovens não querem isso. Os jovens hoje em dia é muito mais fácil apontar o dedo e pessoalmente perceber se o problema está aí. E claramente esse é um problema que acho que nós, no presente e no futuro, e as empresas vão ter esse problema, e já estão a ter esse problema a nível de contratação. Ou seja, os jovens já não pretendem um emprego por si só, como nós pretendíamos há 20 anos atrás. Eles querem mais. E o que é esse mais? E nós temos que encontrar esse trigger. E qual é o ponto-chave para encontrar essa motivação? O que é que os jovens hoje em dia procuram? Eu levando isto para o Carlos Rosa e para o Ricardo cada vez, têm sentido o ghosting nestas experiências profissionais, ou seja, nas oportunidades que vocês abrem as portas, as pessoas dizem que sim, começam a trabalhar convosco e de repente, puf, desapareceram? Tanto para um como para o outro, tanto faz. Posso falar. Eu ao início, já estou nisto há 14 anos, ao início achei um bocado estranho. Fazíamos uma entrevista de recrutamento, tínhamos algum critério, nós não temos algum critério para consultores imobiliários, parece tudo bem, na sexta-feira, sim senhor, segunda-feira para assinar o contrato, está presente na reunião e puf, não aparece, não diz nada, desaparece o telefone, e eu ao início achava um bocado estranho. Continuo a achar estranho. Neste momento isso felizmente não me acontece, ou seja, agora temos critérios muito mais apertados, quanto mais, ou seja, são mais reuniões e perceber se realmente a pessoa está motivada para abraçar esta área. O que eu faço é explico exatamente a dificuldade desta área e muitas vezes é já pela negativa. Não vais ganhar dinheiro nos primeiros 3 a 6 meses, tens de ter estrutura familiar que te apoie para saber que vais chegar ao final do mês e não há dinheiro em casa, tens condições para isso, e as pessoas assustam-se. Eu disse, se aguentaste esta reunião, vais para casa pensar e vens cá amanhã. Se amanhã apareceres, quer dizer que já é meio caminho andado para o sucesso, que já te aguentaste à bronca, desculpa o termo. E por isso, felizmente, essa parte não aparece. Agora, efetivamente, temos consultores que, mesmo estando muito atentos, de repente começam a aparecer menos, e se nós não atuamos logo, eles desaparecem. Eu agora tive uma situação que acho que posso partilhar, que eu digo na brincadeira, foi de férias e não voltou. Porque quando as coisas não estão muito famosas e depois há as férias e há os filhos e há a família e sai uma semana, 2 semanas do ritmo da dinâmica, depois é mais fácil se calhar desistir do que recomeçar a trabalhar, mas esse é um fenómeno que nos aparece, por isso é que temos que estar sempre atentos e perceber, lá está, se é uma pessoa que aparecia diariamente e começou a aparecer de 3 em 3 dias,
vamos atuar. Se é uma pessoa que, por norma, já é mais um lobo solitário de trabalhar lá fora e só vem para o estritamente necessário, que também não há problema nenhum, ótimo, porque o negócio está na rua, mas se não vem aquela semana, ou se não veio o e-mail, ou aquela comunicação normal, quando foge daquele parâmetro normal que é caso a caso, pessoa a pessoa, temos que atuar logo, mas já tivemos algumas situações dessas engraçadas. São parênteses aqui, porque a propósito do burnout, né, que é este desgaste máximo que depois faz com que a pessoa de facto tenha este conjunto de sintomas que leva à incapacidade para trabalhar, nada melhor que fazer atividade física e desporto como fator protetor. E porque o Tarantini vai continuar a sua caminhada a caminho de Fátima, porque saiu de Vila do Conde hoje de manhã e já está aqui quase que a atravessar a rua no Porto, a caminho de Gaia, e continua a sua caminhada. Já estou em Gaia. Eu queria agradecer a tua participação, aqui no nosso webinar, porque sei que estavas a fazer a tua caminhada, né? A tua longa caminhada, e que trazemos este contributo do futebol como metáfora para nós usarmos o desporto e a atividade física como um fator protetor das variáveis ligadas ao desgaste emocional e ao burnout, porque acima de tudo é esta mensagem que também queríamos que transmitisse, a importância do desporto e da atividade física como fator de prevenção do burnout. Evandro, obrigado pelo convite. Isto não foi nada premeditado, ou seja, isto já estava planeado, portanto, peço imensa desculpa não poder ficar até ao fim, mas a bateria já está a ir lá. Tranquilo, Tarantini. Não queria deixar de mandar um abraço e bom trabalho para vocês. Obrigado mais uma vez. Um forte abraço, então. Um abraço, obrigado. E voltando aqui ao ghosting, com o Carlos Rosa, como é que é esta experiência? Como é que tem sido, ou se tem sentido um acréscimo ao longo dos últimos anos? Na verdade, não tenho sentido muito esse efeito, se é que eu compreendo bem o conceito. Portanto, enfim, nós somos uma empresa, o Ivan conhece, somos uma empresa muito familiar, muito próxima, também a contratação, enfim, quer recorremos a empresas especializadas quando são determinados níveis, quer fazemos nós, e procuramos também sempre um tipo de colaborador que se identifique bem connosco e que nós nos identificamos bem com ele. Portanto, é que talvez um critério mais importante das competências pessoais, do ponto de vista de ser uma pessoa, enfim, que nós, como dizia, repetindo, nos identificamos com ele connosco, do que provavelmente uma pessoa com competências técnicas muito elevadas. Privilegiamos de facto ser boa pessoa, digamos assim, privilegiamos de facto ser uma pessoa, as qualidades pessoais do que as qualidades profissionais, que é que eu digo. As qualidades profissionais a gente depois vai desenvolvendo, enfim, há casos em que são mesmo, claro, se precisamos de uma pessoa que saiba desenhar 3D, pois tem que saber desenhar 3D. Mas depois dentro disso tudo o resto tem a ver com pessoa, não é? Acima a importância da estabilidade das equipas para se conseguir criar uma comunidade e um alinhamento do clima organizacional, para que possam de facto ter essa paz interior ou essa tendência a alguma estabilidade, que é o que mais importa. Mas quando vamos para este desgaste emocional que surge quando estamos a lidar no mundo atual cada vez mais, principalmente quando o turnover é grande, nós notamos um burnout diferente nas faixas etárias, e se calhar perguntando à Rita, vendo esta diferença que é as razões que muitas vezes levam ao burnout nos jovens, são razões diferentes que levam ao burnout nos séniores, não é? Portanto, nas pessoas com mais experiência. O que é que tu vês na tua experiência sobre estas diferenças em que os sintomas são os mesmos, mas as causas são diferentes? Exatamente, isso é um tema muito interessante. Aliás, há pouco a Gisela estava a referir que existe muita mudança a nível de emprego nos jovens, portanto não se conformam tanto e mudam algumas vezes de trabalho, e isso deve-se também a alguma insatisfação e uma procura de qualidade no trabalho melhor, portanto melhores condições no trabalho, que faz com que eles
mudem muitas vezes. Em relação ao burnout, e porque é diferente efetivamente nos jovens e nos séniores, portanto a nível juvenil e a nível sénior, a verdade é que os jovens acabam por vivenciar experiências de burnout, portanto exaustão em relação ao trabalho, mais por uma falta de estratégias de gestão emocional, portanto tem muito mais a ver com alguma dificuldade na sua gestão emocional do que propriamente com as condições de trabalho. Portanto, muitas vezes os jovens não estão a conseguir lidar com questões emocionais suas e acabam por não lidar também muito bem com o trabalho, portanto, com os desafios aos quais são colocados no trabalho. A questão da desmotivação, por exemplo, acontece bastante também nos jovens, portanto, eles sentirem-se desmotivados e também acredito que em determinadas áreas, por exemplo, quando falamos da questão da área tecnológica, como há tanta oferta, efetivamente os jovens acabam por mudar mais vezes de trabalho, porque têm muitas ofertas, portanto estão permanentemente numa procura de melhorias de condições de trabalho e então vão mudando muitas vezes de trabalho. Há pouco o Ricardo estava a falar relativamente a isso, de serem contratados e depois não aparecerem, o que acaba por ser interessante. Como há tanta oferta, efetivamente acabam por procurar outras oportunidades. Mas em relação ao burnout, dizer e reforçar isso mesmo, portanto que a nível dos jovens tem muito a ver com a dificuldade em lidar com desafios, com determinados obstáculos com os quais se deparam no local de trabalho, enquanto nos séniores, portanto, com mais alguma idade, tem mais a ver com a questão da falta de reconhecimento. Portanto, quando sentem que não estão a ser reconhecidos, quando sentem que não estão a ser considerados no seu local de trabalho, pelos colaboradores, pelos colegas, pelos responsáveis, desmotivam e entram num stress intenso, numa exaustão intensa. Também há pouco estávamos a falar sobre uma coisa interessante, que é o burnout também reside e está associado, como eu dizia há pouco, a uma dificuldade na gestão emocional. Portanto, quanto mais inteligência emocional as pessoas tiverem, portanto, quanto mais capacidade tiverem de gerir as suas emoções, mas nós estaremos a evitar situações de burnout, de cansaço extremo, de exaustão extrema. Por isso é que é tão importante nós trabalharmos nas pessoas que estão nas empresas, trabalhar a sua competência, a sua capacidade de gestão e de inteligência emocional. Até porque há formas de as empresas terem ferramentas de poderem observar, através de intervenções nestas áreas, para poderem conhecer melhor as suas equipas, poderem conhecer melhor as características e o perfil da personalidade e dos seus colaboradores. Porque quanto mais consegue fazer isso, mais vai poder dar uma resposta para corrigir esses problemas, não é? E isso é um ganho substancial, quer para as pessoas em si, para diminuírem o risco de sofrerem como sofrem, e também para a empresa poder estabilizar a rotatividade que muitas vezes tem à procura de castings constantes. Porque se há fator comum que nós notamos no discurso de quase todos os empresários e da maior parte das empresas é que o custo de treinar pessoas constantemente, o tempo que se perde outra vez a procurar o perfil e os recrutamentos e as entrevistas, se de facto conseguirmos entender melhor as necessidades do posto de trabalho e o que é necessário para que cada um fique mais realizado e mais feliz, isto faz com que a dedicação aumente. Porque, ao fim e ao cabo, o pilar de tudo o que estamos a dizer até agora, a grande cola de tudo, quer queiramos, quer não, tem tudo a ver com comunicação. E é a comunicação que depois desenvolve a confiança entre as pessoas e entre os colaboradores e as administrações, e com comunicação e confiança nós conseguimos aumentar de uma forma muito significativa o engagement, que é aquilo que toda a gente quer, que é ter aquele boost interno de que eu visto a camisola e não vou trocar da empresa por 50 euros ou por 100 euros, porque não são nunca as questões materiais que muitas vezes levam às trocas, não é? Quer dizer, essa variável conta, mas quando a pessoa muda, muitas vezes tem a ver com as variáveis invisíveis que a cultura organizacional tem ou que a empresa tem, não é? Dito isto, para se calhar pormos aqui um resumo disto que nós estamos aqui a dizer, não sei se a Gisela poderia dar aqui um contributo de tocarmos um bocadinho nestas diferenças entre burnout, quiet quitting e ghosting, porque basicamente são estas as perguntas que as pessoas vão colocando aqui pelo nosso painel. Mas nós acabamos por tocar bastante na explicação disto, mas num breve resumo,
acho que poderíamos dizer assim 2 ou 3 linhas muito gerais do que é isto, Gisela, e o término do nosso webinar. Claro que sim. Evandro, só para deixar aqui em primeiro lugar uma realidade que nós temos assistido muito a nível de recursos humanos, é precisamente que hoje em dia, grande parte daquilo que é as contratações e os processos de recrutamento, cada vez mais estão focados nas competências sociais e de comunicação dos candidatos. E menos ainda naquilo que é as competências técnicas, tal como o Dr. Carlos Rosa falava muitíssimo bem, que uma competência técnica aprende-se. Uma capacidade emocional, uma capacidade de resiliência, aprende-se com os erros, não tanto com os sucessos, mas muito mais com os erros. O cérebro aprende com os nossos erros 3 vezes mais rápido do que aprende com os nossos sucessos. E o stress e o cortisol, que tantas vezes é aqui considerado como um mau neurotransmissor, na verdade é o que nos faz acordar todos os dias e é aquilo que nos diz que não morremos. Para estarmos vivos precisamos de cortisol e precisamos de adrenalina, portanto precisamos ter stress. Stress é a nossa resposta biológica, fisiológica, é aquilo que nos permite ter sucesso e abraçarmos um desafio para criarmos, para além da aprendizagem, resiliência. Resiliência é superação. E muitas das vezes é isto que está no quê? Da incapacidade de nós termos uma situação que nos é apresentada como um desafio à primeira vista, e por falta de capacidade de resiliência, não só de inteligência emocional, mas acima de tudo a resiliência do erro, em que o não que nós assistimos hoje, que assistimos ontem e que assistimos durante os últimos 2 anos, são aprendizagem e são esses que nos vão cada vez tornar mais próximos do sim e do sucesso. São os nossos insucessos que nos levam aos sucessos. Muitas das vezes nas empresas nós temos uma incapacidade de um colaborador entender que não só a empresa está a ganhar com ele, mas ele também está a ganhar com a empresa. As empresas muitas das vezes com os processos de recrutamento têm de formar este colaborador, têm de o formar com competências que muitas das vezes são para além daquilo que o próprio serviço implica, mas porque querem, da melhor forma, tirar o melhor partido com aquele colaborador. O colaborador está a beneficiar desta empresa, o seu currículo está a beneficiar, sem dúvida nenhuma, todas estas experiências. E a falta de reconhecimento tão rápido quanto gostaria, muitas das vezes é uma incapacidade que têm de perceber que é uma mais-valia a longo prazo e que será exatamente por aí que vão conseguir sucesso e reconhecimento no devido altura. Os timings, os ritmos podem não ser os mesmos, se é um jovem, se é uma pessoa que já tem aqui alguma experiência no seu currículo, na sua bagagem, mas na verdade este ritmo que nós nos estamos a impor hoje em dia e que a pandemia nos obrigou todos de uma forma disruptiva a olharmos para este conceito da forma como vemos o trabalho, da forma como nos revemos no trabalho, sem dúvida nenhuma que nos vai obrigar a todos, principalmente as empresas, a termos aqui uma gestão melhor e diferente daquilo que são as relações laborais e daquilo que são as importâncias de saúde mental e o equilíbrio o mais, não vou dizer perfeito, mas o mais equilibrado possível entre a vida pessoal e a vida laboral. É aquele sentido de responsabilidade mútua que tem que haver de parte a parte. E para isso nós temos que ter confiança para poder falar com as pessoas e as pessoas falarem connosco. E quando nós conseguimos esse equilíbrio, acima de tudo, nós vamos proteger a empresa de ter colaboradores com esgotamentos profissionais, com comportamentos de quiet quitting, com ghosting, numa fase inicial, e acima de tudo, evitar o burnout, que esse é que é o fenómeno que clinicamente nós temos que valorizar, porque é esse que depois causa dano à pessoa e, obviamente, também à empresa, não é? Evandro, eu queria só, se me permitires, queria só dizer que, na verdade, esta dimensão, que já falamos, que não é um termo, não é um conceito científico, nem nada que o pareça, é uma tendência que surgiu por esta TikToker chinesa, que com certeza não teria nenhum tipo de ambição de que assim o fosse, mas surgiu, aconteceu, porque cada vez mais as redes sociais são um palco onde individualmente nós achamos que temos voz e onde nós podemos ouvir, e estamos a tirar aqui, falando um bocadinho sobre os sindicatos, estamos a tirar aqui espaço aos sindicalismos e estamos a abrir cada vez mais aqui o espaço às redes sociais como forma de considerarmos que é um bom local para nos fazermos ouvir. E, portanto, este quiet quitting
é um tanto ou quanto tendencioso no que tem a ver com o ser silencioso. O quiet quitting tem pouco de quiet, porque na verdade o impacto que este quiet quitting tem na empresa é estrondoso. Vai afetar com certeza a forma como se organiza o trabalho, vai afetar com certeza a forma como a empresa poderá gerir não só as suas pessoas, mas também as suas equipas, e também a baixa na sua produtividade. Temos de olhar para esta realidade, este fenómeno, como algo que tem impacto, e um impacto aqui e agora. Isso traz a importância de grupo, não é? Portanto, nós vemos o quiet quitting como um movimento muito individual da pessoa, mas quando falamos em empresas, quando falamos em grupos, em associações, em sindicatos, o que quer que seja, nós estamos a falar da importância da unidade para construir valor e se calhar, antes de eu abdicar e de me afastar das situações que eu não gosto, eu tenho que ver aquilo que está ao meu alcance para poder interferir e ajudar e melhorar essa realidade. E é por isso que se nós conseguimos criar um clima dentro da empresa em que a comunicação possa ser dada do particular para o grupo, ou da pessoa para o grupo ou para a empresa, provavelmente, havendo esse espaço, nós vamos conseguir ajudar a resolver estas vulnerabilidades que as empresas têm e que hoje em dia sabemos que interfere de forma significativa na sua produtividade. Dito isto, e pedindo talvez uma mensagem final ao Carlos Rosa e ao Ricardo cada vez, antes de vermos só aqui algumas perguntas que possam estar aqui dirigidas a nós, eu já fui tentando interagir com alguns dos comentários que foram sendo colocados, mas se calhar gostaria aqui de dar um bocadinho desta palavra final para o Carlos Rosa e para o Ricardo cada vez, da importância que algo ligado a estas temáticas tem para vocês, enquanto pessoas e enquanto empresários. Se calhar agora começando pelo Carlos Rosa, porque há pouco foi o Ricardo. Muito bem. Muito bem, pois isto obviamente que são temas demasiado importantes e que nós nem sempre temos em cima da mesa como prioritários, porque a verdade é que os clientes, a verdade é porque a estrutura, a verdade é porque é preciso contratar, é preciso fazer muitas coisas, fazer investimento, enfim, e esta questão de cuidar da pessoa, de cuidar enfim, da parte soft, digamos assim, da coisa, não é? E às vezes fica um bocadinho para depois, não é? Ou estamos à espera que melhore, ou não temos até competências para avaliar bem a situação e, portanto, como não temos competências, vamos desculpando enfim, vamos deixando de ver se o tempo resolve e tal, pronto. E acho que é um assunto que talvez o gestor tenha que pôr numa posição um bocadinho diferente, uma posição talvez mais prioritária, porque é através das pessoas, obviamente que as pessoas é o mais importante das empresas, não é as pessoas, quer dizer, as pessoas são o mais importante, mas é as pessoas que estão, elas têm que estar bem, porque deixam de ser o mais, quer dizer, deixam de ser o mais importante para o bem, passam a ser o mais importante para o mal. E, portanto, temos que cuidar das pessoas, não é? Para que elas sejam realmente o melhor que a empresa tem, elas têm que estar bem. E nessa perspectiva, eu sou sensível a isso, muitas vezes não tenho capacidade, não tenho recursos, não se trata de recursos financeiros, às vezes o mais fácil até são os recursos financeiros, a questão é colocar a coisa bem colocada, ter talvez até as competências certas ou dentro da empresa ou fora da empresa, para ajudar a resolver o problema então de dar às pessoas condições para elas mostrarem que têm de melhor para nos dar. E por vezes esse bom que elas têm para dar está ali altamente bloqueado e altamente constrangido e não se revela, portanto, e não ajuda a equipa, e não ajuda a empresa. Muito obrigado. Ricardo? Esta temática para mim sempre foi importante, mesmo antes de o ser ou de ser divulgada, mesmo naquela altura em que a pessoa tem que tirar um curso para ser alguém, é contratado pelas competências técnicas e não humanas. Isso agora, felizmente, a meu ver, que eu considero muitos jovens empreendedores nesta área, a meu ver, claro que as competências técnicas são importantes, mas como aqui já se falou, as competências técnicas podem ser adquiridas. As competências humanas dão muito mais trabalho e a tal gestão emocional, como aqui foi falado,
eu posso ter as melhores competências técnicas, se eu tiver, desculpem o termo, um farrapo emocional, epá, eu não vou fazer nada e vou prejudicar, não só a mim, como a organização onde eu estou. E por isso, esta temática para mim é essencial e cada vez mais tem que se trabalhar na saúde mental das pessoas, porque isso é o importante. As competências técnicas são relativamente fáceis de aprender, exceto se for como se falou, fazer um projeto em 3D, ok, mas na maioria das empresas consegue-se dar esse input técnico e ensinar, quanto mais não seja pela repetição. As competências humanas, as soft skills, a parte emocional, a gestão emocional das pessoas, isso sim é o mais complicado. Eu acho que qualquer empresa, para mim, é o essencial, porque são as pessoas que fazem a empresa, não são os empresários que fazem as empresas, são as pessoas que nós temos connosco é que fazem a empresa. E se olharmos cada vez mais às pessoas, eu não tenho dúvidas nenhumas, eu falo por mim, mas acho que falo por muitos bons empresários que eu conheço, que o sucesso da empresa é derivado precisamente a isso, ao vestir a camisola de todas as pessoas que trabalham com eles, porque essas componentes são trabalhadas e que as pessoas não trocam por 50 euros ou 100 euros. E aquilo que se falou. Então, no mercado agora de trabalho que ninguém quer trabalhar, eu costumo dizer que hoje em dia só não trabalha quem não quer. Pode não ser bem assim, mas é quase assim, e quem tem empresas e põe anúncios, mesmo com bons contratos e carros, não encontra ninguém para trabalhar, porque se as pessoas estiverem satisfeitas numa empresa a trabalhar, não é por mais 50 ou 100 euros que vão sair. Há aqueles componentes não financeiros que são importantíssimos. Por isso, da minha parte e para vocês, obrigado mais uma vez pelo convite. Continuem sempre a trabalhar estas dinâmicas, porque não é uma questão de moda, é uma questão essencial. Acho que finalmente nos últimos anos tem-se cada vez mais chamado a atenção para a saúde mental das pessoas, não como o bicho-papão que a pessoa está maluca, mas sim como aquelas competências emocionais a desenvolver para a pessoa ser feliz. Acho que é isso que nós todos queremos. Exatamente. Para terminar, se houver aqui alguns comentários, eu fui tentando orientar a nossa conversa de acordo com os comentários que foram aparecendo aqui. Reparei que muita gente no início fez aquele questionário de sim e de não, e felizmente muita gente está mais vezes não do que sim, o que é um sinal. Portanto, temos aqui pessoas ainda muito robustas, e esse é o objetivo. A nossa natureza humana tende para aquilo que é saudável e tende para o equilíbrio, mesmo em fase de stress, ao princípio da resiliência, é a tendência natural para voltarmos à estabilidade, para voltarmos ao equilíbrio. Temos aqui a Fabiana também a dizer que quase teve aqui alguns sintomas significativos. Este instrumento ou estas perguntas vão por e-mail depois para a apresentação, para que não fiquem tão preocupados, que eu estou a ver que essa pergunta está aqui com frequência. Portanto, ela vai aparecer aqui vai aparecer no vosso e-mail, que se inscreveram. Temos também aqui a Isabel, que foi muito ativa aqui nos comentários. Eu fui tentando trazer alguns dos comentários. Portanto, a Isabel é assessora de uma instituição de ensino superior e que nota o conceito deste afastamento silencioso do quiet quitting, conhecido como uma arma da pessoa para chamar a atenção sobre a sobrecarga e a pressão da responsabilidade do trabalho, do cargo. Portanto, foi um bocadinho aquilo que nós falamos há pouco, de que muitas vezes é uma forma de mostrar que está a trabalhar mais, trabalhando menos. Depois as diferenças entre burnout, quiet quitting e ghosting. Penso que nós falamos dos vários exemplos, explicamos bem esta componente. Acima de tudo, o fator que podemos ver transversal a isto, podemos salientar aqui, que é a comunicação. Esse é o fator âncora, saber comunicar, conseguir mostrar de uma forma mais transparente as necessidades e aquilo que é necessário de parte a parte, para ver se respondem e encaixam melhor nas funções e nas necessidades da empresa e nas necessidades do colaborador. E um pouco aqui também esta partilha da Isabel a dizer-nos que a diferença dos burnouts entre juvenil e sénior, que é a falta de preparação ao nível das ferramentas comportamentais e emocionais para enfrentar os obstáculos e os desafios nos jovens, e no caso do burnout dos séniores, a questão do reconhecimento, ou a falta de reconhecimento e sentimentos de alta pressão, não é? Nas responsabilidades também dadas aos jovens. E, portanto, aqui uma das conclusões que podemos dizer sobre tudo, para as empresas e para os colaboradores em particular, é que a culpa não morre sozinha, cada um de nós tem que casar com a culpa no altar, não é?
Portanto, dito isto, muito obrigado a todos. Vejo aqui mais algumas perguntas, deixem cá ver. Não, ok, obrigado. Temos aqui o Nuno, a propósito do Tarantini, a falar da importância do touch rugby, fazer desporto, atividade física. Muito obrigado. Acredito que é um antidepressivo ótimo e por isso o rugby, o futebol, o ginásio, a corrida ao ar livre, as caminhadas a Fátima ou a Santiago de Compostela, o fazer o pino, o saltar à corda, o que bem a entenderem. Mas, de facto, este é um fator protetor. Obrigado, Nuno, pela sugestão. E agora passaria a palavra ao Paulo para terminarmos então o seminário. Foi um gosto da minha parte ter-vos como convidados aqui também. Muito obrigado a todos por assistir, muito obrigado aos nossos convidados, ao Carlos e ao Ricardo e ao Tarantino que já não está cá, também ao Ivandro, à Gisela e à Rita por terem organizado este evento. Acho que foi bastante interessante. Nós iremos enviar, exatamente como o Ivandro já disse, a apresentação e as questões que foram colocadas por e-mail para todos. Também só para uma nota que nós iremos realizar os próximos, existem mais 2 já webinars preparados, um sobre na área da IT, os Robotic Process Automation, RPAs, então um tema bastante interessante de aumento de produtividade e de eficiência, vamos falar um pouco sobre isso, e também na área da proteção de dados, portanto as soluções que existem e que temos nessa área. Portanto, mas obviamente iremos partilhar isso, estejam atentos, que iremos depois divulgar esses novos webinars. Portanto, resta-me só agradecer a todos a presença e fiquem todos bem. Muito obrigado.